Um milionário interrompe uma reunião ao ver uma garotinha de apenas 6 anos invadir sua sala, segurando um currículo amarrotado. Todos ficam em choque, inclusive ele. Mas o que ela diz em seguida paralisa o ambiente e muda sua vida para sempre. Mamãe está doente, então eu vim no lugar dela. Todos pararam. E o que o homem faz depois choca a todos. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. No meio da movimentação apressada da Avenida Central, entre ternos encharcados e guarda-chuvas pretos, uma menininha de vestido rosa choque permanecia imóvel. Segurava com as 2 mãos um envelope plastificado onde se lia em letras impressas: Juliana Mendes, currículo profissional. Luna tinha apenas 5 anos, mas não tremia de medo, tremia de frio. O vestido escolhido com tanto cuidado estava molhado, colado no corpo magrinho. Os sapatos de verniz vermelho, velhos e já apertados, estavam encharcados. Ainda assim, ela não se mexia. Seus olhos encaravam a fachada espelhada do prédio da Tavares Corp como se fossem os portões do castelo de um conto de fadas. O tipo de castelo que sua mãe dizia que um dia elas mereceriam. Um segurança percebeu a criança parada sob a marquise e se aproximou com desconfiança. Oi, mocinha, você está perdida? Luna ergueu o rosto molhado e com uma calma surpreendente respondeu: minha mamãe está doente, então eu vim no lugar dela. O homem hesitou. A seriedade na voz da garotinha não combinava com a idade. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ela caminhou decidida em direção à porta giratória. O segurança olhou ao redor, esperando que alguém aparecesse para impedir, mas não havia ninguém, nenhuma mãe, nenhum adulto. Luna atravessou o saguão de mármore branco, onde funcionários apressados passavam sem notar sua presença. Ela se aproximou da recepção. A atendente, ao vê-la sozinha, largou o telefone no ato. Querida, cadê sua mãe? Está no hospital. Ela não pode vir. Luna ergueu o envelope com as 2 mãos. Mas ela queria muito essa entrevista, muito mesmo. Então, eu vim por ela. Houve um silêncio estranho, denso. A recepcionista piscou, sem saber como reagir. Aquilo era bizarro. Uma criança sozinha pedindo para entrar numa entrevista de emprego? Qual o nome da sua mãe? Perguntou, sem esconder a dúvida na voz. Juliana Mendes. A entrevista era hoje, com o senhor Renato Tavares. A atendente olhou para o monitor e seu rosto endureceu. Juliana Mendes, 10 horas, cancelada. Ela havia recebido um e-mail de desistência naquela manhã, vindo de um remetente improvisado, provavelmente enviado às pressas do celular. Mas nada indicava que a filha dela apareceria no lugar. Querida, escuta. Ela começou com uma gentileza forçada. Você não pode. Ela tentou vir. Luna a interrompeu. Só que vomitou sangue e caiu. Eu vi tudo. Mas ela disse que esse emprego podia mudar tudo, que era a nossa chance, e que se desse certo, eu ia ter um quarto só meu. A mulher congelou. As palavras de Luna chegaram como estilhaços. Todos os barulhos do ambiente pareceram silenciar por um momento. A menina continuava em pé, imóvel, olhando fixamente para a recepcionista com aqueles olhos castanhos grandes demais, como se pedisse socorro, mas sem chorar. Ela já havia feito isso em casa. Não havia mais lágrimas. Espera aqui. A mulher se levantou, tensa, e caminhou em direção ao elevador. Ao entrar, digitou um número. Direto para o andar 35. Diretamente ao CEO. Renato Tavares detestava interrupções. Seu escritório era silencioso, organizado e, acima de tudo, impenetrável. A única exceção era quando o telefone da recepção tocava com a identificação prioridade não protocolar. Senhor Tavares, desculpe incomodar. Ah, uma criança aqui. Diz que veio no lugar da mãe para uma entrevista. Silêncio. Uma criança? Sim,
Ela tem o currículo da mãe. E, senhor, eu sei que parece absurdo, mas eu acho que o senhor deveria vê-la. Renato quase desligou. Aquilo era perda de tempo, mas algo na pausa da recepcionista o fez hesitar. Ele respirou fundo, levantou-se com um suspiro pesado e apertou o botão do elevador. Quando ele surgiu no saguão, os olhares se voltaram. Alto, elegante, terno impecável, aura de comando. Mas foi ele quem parou de andar ao ver Luna. A menina, agora sentada num sofá enorme demais para o seu tamanho, segurava o envelope como se fosse um escudo. Seus olhos se encontraram. Você é... Luna. Ela se levantou de imediato. E você é o moço que ia entrevistar minha mãe. Renato ergueu as sobrancelhas. Isso é inédito. Minha mãe está no hospital, mas ela queria muito essa chance. E disse que se eu acreditasse bastante, talvez as coisas dessem certo. Ela estendeu o envelope para ele. Ela estudou muito. É muito boa. E eu sou boa em lembrar as coisas que ela fala. Ele pegou o envelope. Sentiu o papel úmido de chuva e talvez de lágrimas. Vem comigo. A recepcionista o olhou boquiaberta, mas ele já havia virado de costas, com Luna ao lado. Os dois subiram juntos, lado a lado, sob olhares incrédulos. No andar 35, Renato a levou até sua sala e ofereceu um chocolate quente. Luna aceitou com educação. Estavam sentados frente a frente. Me conta sobre sua mãe, Luna. E ela contou, com frases curtas, honestas, de criança, mas foi o bastante. Falou das noites em que Juliana lia contratos para estudar, das vezes em que dormia com febre, mas ainda assim levantava para cozinhar. Disse que a mãe chorava escondida, mas sorria para ela, que dizia sempre, é só uma fase, a gente vai vencer. Renato ouviu. E algo dentro dele se moveu. Algo velho, esquecido. E ela queria muito esse trabalho? Mais do que tudo, Luna respondeu. Porque queria que eu tivesse uma vida diferente da dela. E esse emprego ia ser o começo. Renato se levantou, virou de costas, olhou pela janela. O céu ainda estava cinza, mas mais claro. Vou remarcar a entrevista com sua mãe assim que ela estiver bem. E, Luna, obrigada por ter vindo. Você fez algo muito bonito. Ela sorriu. O primeiro sorriso do dia. Um sorriso de esperança, ainda que pequeno. E nesse momento, algo mudou para sempre no coração do homem que até então acreditava que já tinha visto de tudo. O despertador tocou às 5:30, com seu zumbido insistente preenchendo o minúsculo quarto. Juliana se sentou na cama com dificuldade, os músculos tensionados, o rosto suado. Seus dedos procuraram, de forma quase automática, a cartela de comprimidos sobre o criado mudo. Tomou 2 sem água. Engolir já não era tão difícil quanto levantar. Luna dormia no colchão ao lado, o cobertor embolado em volta do corpo pequeno. Juliana olhou para a filha e sorriu, ainda que o rosto estivesse pálido e cansado. Não havia tempo para se entregar à exaustão. Hoje era o dia, a entrevista. Levantou-se com lentidão e foi direto ao espelho do banheiro. O reflexo a assustou por um segundo. As olheiras estavam mais fundas do que de costume, os lábios sem cor. Puxou o cabelo para trás, amarrou em um coque improvisado e enxaguou o rosto com água fria. Você só precisa aguentar até o meio-dia, murmurou para si mesma. Depois disso, tudo pode mudar. Na cozinha, separou o último pedaço de pão e metade de um ovo cozido. Deixou para Luna. Sempre deixava. Comeu 3 biscoitos de água e sal que estavam no fundo do armário. A fome era um velho conhecido que ela já não recebia com surpresa. O relógio marcava 6:45 quando ela acordou Luna com um beijo na testa. Bom dia, minha estrelinha. Mamãe, hoje é o dia da entrevista? É sim, Juliana sorriu. E você vai me ajudar a escolher o vestido mais bonito de todos, lembra? Luna assentiu com entusiasmo e correu até o pequeno armário, de onde puxou 2 cabides improvisados com roupas amassadas, mas limpas.
Esse azul é o da sorte, né? Juliana hesitou por um segundo, depois assentiu. Sim, o azul da sorte. O mesmo vestido que ela usou na última entrevista antes de perder o emprego definitivo. Quando ainda tinha um plano de saúde. Quando ainda havia esperança na conta bancária. Vestiu-se com calma. Passou um batom claro, ajeitou a gola do vestido e prendeu um brinco que ainda resistia do tempo de executiva. Em frente ao espelho, testou um sorriso. Frágil, mas era o que tinha. No quarto, Luna a observava com olhos curiosos. Você está bonita, mamãe. Parece atriz de filme. E você é meu anjinho que vai torcer por mim, né? Sempre. Juliana pegou o envelope com o currículo cuidadosamente plastificado. Havia impresso 3 cópias. Também separou a carta de recomendação de um antigo gerente, um dos poucos que ainda acreditavam nela. Às 8h20, ela sentiu a primeira pontada. Uma dor fina, quase cortante, subindo da base do estômago até o peito. Parou por alguns segundos, apoiando-se na mesa. Tá tudo bem, mãe? Perguntou Luna com a cabeça inclinada. Só um sustinho, coisa boba. Juliana forçou um sorriso. No fundo, ela sabia que não era bobeira. A febre vinha oscilando há dias. Os desmaios, embora esporádicos, estavam se tornando frequentes. Mas aquele dia, não. Ela precisava parecer forte, mostrar firmeza para a filha, ser a mãe que vencia todas as batalhas, pelo menos até o meio-dia. Às 9h15, o tempo virou. Nuvens escuras tomaram o céu e o ar ficou pesado. Juliana vestiu um casaco por cima do vestido e prendeu os cabelos com mais firmeza. Pegou o guarda-chuva, mas algo na mão tremeu. O punho parecia sem força. Respirou fundo. Luna estava de mochila, pronta para ir com ela até o ponto de ônibus antes de seguir para a escola. Mas ao ver a mãe vacilar mais uma vez, largou a mochila e correu até ela. Deixa eu ajudar, disse, segurando o envelope. Não, Luna, eu cuido disso. Só estou um pouco cansada. As palavras saíram fracas. Juliana recuou um passo e se sentou no sofá, respirando com dificuldade. A dor voltou, mais forte, rasgando a lateral do abdômen. Ela se curvou tentando disfarçar, mas então tossiu. E quando olhou para o lenço que usara para cobrir a boca, havia sangue, Luna viu. Mamãe? Juliana fechou os olhos. Por um instante, o mundo girou. Fica aí, tá? Só um instante. Tentou se levantar, mas caiu de joelhos. Luna correu até ela, abraçando o corpo quente da mãe. Sentia o cheiro do suor e do medo. Eu vou chamar ajuda, disse a menina em pânico. Não vai. Escuta a mamãe. Juliana segurou o rosto da filha com as 2 mãos, lutando para manter os olhos abertos. Você sabe onde é o prédio, certo? Aquele alto, com vidro azul. O da entrevista, a gente passou em frente ontem. Luna assentiu, com lágrimas nos olhos. Você pega o ônibus da linha 312, pede para o motorista deixar você descer na esquina da Avenida Central. É só seguir as pessoas de terno. E leva isso. Ela entregou o envelope. Diz que sua mãe está doente e que ela é uma boa profissional, que ela merece uma chance. Luna hesitou. Mamãe, eu não posso te deixar aqui. Você vai por mim. Juliana beijou sua testa. Só confia. Confia na sua coragem, meu amor. Você é mais forte do que pensa. Juliana desmaiou logo em seguida, suavemente, como se dormisse. Luna ficou ali ajoelhada por alguns segundos, em silêncio. O envelope em suas mãos parecia pesar toneladas. Depois, sem chorar, vestiu o casaco rosa, colocou o capuz, guardou o currículo no plástico e saiu. Na rua, a chuva já começava a cair. O caminho foi longo, mas Luna sabia o que fazer. Os rostos adultos no ônibus não a notaram. Ela não falava com ninguém. Apenas segurava firme o envelope. Desceu onde a mãe havia dito. Atravessou avenidas, correu entre guarda-chuvas e buzinas, até que chegou. Lá estava o prédio de vidro azul,
o nome Tavares Corp estampado na entrada. E ali, debaixo da chuva, com os sapatos encharcados e o coração disparado, Luna respirou fundo e entrou. Renato Tavares não era o tipo de homem que fazia concessões. Seu nome circulava pelas rodas corporativas como sinônimo de frieza cirúrgica e competência impiedosa. Fundador e presidente da Tavares Corp, transformara uma modesta empresa de análise de dados em um império de inteligência artificial corporativa, comandado com mão firme e presença impenetrável. Todos os dias, às 6h45 em ponto, Renato deixava seu apartamento no 32º andar de um prédio de luxo no Itaim Bibi. O motorista já o aguardava com o carro ligado, temperatura ajustada, rádio desligado. Ele detestava vozes aleatórias nas primeiras horas da manhã. O escritório era seu santuário, moderno, minimalista, silencioso. Vidros blindados, móveis de tons escuros, café preto sempre amargo. Poucos sabiam que ele mesmo limpava sua mesa no fim do expediente. Não era obsessão por limpeza. Era o controle, a segurança de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Renato não gostava de surpresas, nem de imprevistos, nem de emoções. A psicóloga que ele havia consultado anos atrás, por insistência da única mulher com quem tentou um relacionamento sério, sugerira que seu bloqueio afetivo vinha de traumas de infância. O abandono precoce do pai, a instabilidade emocional da mãe, os anos de negligência emocional mascarados por uma educação rígida e elitista. Ele parou de ir à terapia na 3ª sessão. Introspecção não é patologia, dissera à época, encerrando o assunto. Naquela manhã, porém, o ritual havia sido quebrado. Primeiro, pela ligação da recepcionista informando sobre a menina que aparecera sozinha com um currículo nas mãos. Depois, por algo mais sutil, mais perigoso, a sensação de que aquilo o afetara. Luna. O nome ficou pairando em sua mente como uma nota musical sustentada no ar. Havia algo nela, nos olhos grandes e sérios, na forma como se expressava, que desestabilizava os muros que ele levara décadas para construir. Mas Renato não era o tipo que admitia abalos. Por isso, às 11 horas daquela mesma manhã, ele chamou Letícia, sua assistente pessoal, e disse de forma seca: "Preciso de uma verificação de antecedentes sobre Juliana Mendes, discretamente. Quero histórico profissional, registros de saúde, se possível. Nada invasivo demais, só o suficiente para entender com quem estou lidando." Letícia apenas assentiu. Já estava acostumada com o estilo dele, direto, contido, levemente impaciente. Renato sabia que havia algo errado com aquela decisão. Ele não se envolvia com histórias pessoais, não se deixava mover por dramas de estranhos, mas havia algo na compostura de Luna, na forma com que ela havia dito "ela só queria um quarto para mim", que o perseguiu durante toda a manhã. Eram 11h30 e ele ainda não tinha conseguido retomar o relatório de desempenho da filial de Belo Horizonte, o que era inédito. Na sala de reuniões, seus diretores apresentavam uma proposta de reestruturação de cargos. Renato assistia, impassível. Mas por dentro, sua mente vagava. Juliana Mendes lembrava vagamente do nome no cronograma de entrevistas, cancelada segundo os registros. E ainda assim, a filha dela estivera ali, na sua frente, falando com aquela clareza desconcertante. Ele não gostava de crianças, não as achava fofas ou inspiradoras. Para ele, eram imprevisíveis, caóticas, frágeis. Não compreendia o fascínio que algumas pessoas tinham por elas. Mas Luna não era caótica. Ela era centrada, precisa, quase adulta no seu jeito de observar. Ao fim da reunião, dispensou a equipe com um aceno e voltou à sua sala. 10 minutos depois, Letícia apareceu com um pendrive e colocou-o sobre sua mesa. Dados básicos, currículo, algumas notas de recomendação e registros públicos. Não há nada alarmante. Pelo contrário. Renato não respondeu. Apenas conectou o dispositivo ao notebook e começou a ler.
Juliana Mendes, 35 anos, formada em administração com pós em análise de dados. Experiência em empresas de médio porte, bons resultados documentados. Desligada após o nascimento da filha, reaparecendo em registros formais apenas anos depois, com trabalhos esporádicos como consultora freelancer. Uma carta de recomendação de 2 anos atrás, assinada por um gerente chamado Marcelo Dias, dizia: Juliana é a profissional mais resiliente que já conheci. Trabalha com ética, serenidade e foco. Mesmo em circunstâncias adversas, entrega com excelência. Renato se recostou na cadeira. Era exatamente o tipo de perfil que, em condições normais, ele consideraria. Mas havia sumido do radar. Exatamente o que acontecia com muitas mulheres que viravam mães solteiras e perdiam espaço no mercado. Suspirou. Fechou os olhos por um instante. Uma memória distante lhe atravessou a mente. Sua própria mãe, sentada no sofá de casa, desabando em lágrimas silenciosas, enquanto ele, com 7 anos, fingia dormir no corredor. Estamos sozinhos agora, filho. Ele não se lembrava do rosto do pai, apenas de suas costas indo embora com uma mochila esportiva. Renato abriu os olhos e encarou a tela do computador. Aquilo não era sobre compaixão, era sobre mérito. Se Juliana tivesse competência, ela mereceria uma nova chance. E Luna? O que fazer com aquela menina tão fora do script? Às 3 da tarde, Renato desceu até o refeitório da empresa, coisa que raramente fazia. Pedia que suas refeições fossem trazidas à sala, mas naquele dia queria observar. Ver como as pessoas reagiam umas às outras, notar pequenos gestos, empatia, afeto, distração. Passou os olhos por um grupo de funcionários conversando sobre vídeos virais. Alguém mencionou uma menininha que entrou numa empresa falando do currículo da mãe doente. Já viram isso? Dizia um dos analistas. Parece coisa de filme, mas juro que aconteceu hoje, aqui em São Paulo. Uma menina pequena, acho que 5 anos, apareceu sozinha no saguão da empresa da entrevista da mãe. Renato parou. Ninguém o reconheceu imediatamente. Ele passava despercebido sem o terno. O comentário flutuou no ar como uma fagulha. Ele subiu de volta ao escritório, mais calado do que nunca. Às 5h20, com o prédio já esvaziando, Renato tirou do bolso o desenho que Luna havia deixado sobre sua mesa antes de ir embora. Um coração torto, com 3 pessoas de mãos dadas, sorrindo. No canto, as palavras mal escritas. Para o moço da empresa. Obrigada por escutar. Ele colocou o desenho na gaveta inferior da mesa, trancou com chave e apagou as luzes. Naquele dia, algo havia sido aberto. E embora ele ainda não soubesse, não haveria como fechar de novo. A luz fria da enfermaria cortava os olhos de Juliana quando ela despertou. Não sabia ao certo que horas eram nem quanto tempo havia se passado. A cabeça doía, o corpo pesava. Uma sensação de tontura arrastava seus sentidos. Ao tentar se erguer, foi impedida por uma dor aguda no lado direito do abdômen. O gemido escapou involuntariamente. Calma, não se mexa ainda. A voz veio de um homem alto, de jaleco branco e semblante tranquilo. Você desmaiou em casa. Está no Hospital Municipal São Lucas. Foi trazida pela ambulância do bairro. Juliana piscou, tentando organizar os pensamentos. Então tudo explodiu na mente com uma urgência violenta. Luna! A palavra saiu em grito. O enfermeiro deu um passo para trás, surpreendido. Calma, por favor. Quem é Luna? Minha filha! Cadê minha filha? Ela tentou se sentar, mas a tontura voltou com força. Ela estava comigo. Deus, ela viu tudo. Eu caí. Ela devia estar aqui. O enfermeiro apertou um botão vermelho ao lado do leito e, em segundos, uma enfermeira entrou na sala. Juliana tremia, as mãos agarradas ao lençol, os olhos esbugalhados. Estava à beira do pânico. Precisamos localizar uma criança. Ela pode ter saído de casa sozinha. 5 anos, cabelos castanhos. Nome: Luna Mendes.
disse o homem, já com o celular na mão, digitando rápido. Senhora, precisa me dizer o endereço de vocês. Juliana recitou de imediato, mesmo entre soluços. O pânico já tomava conta do peito. Um enjoo de medo e culpa se espalhava com brutalidade. Ela saiu por mim. Ao mesmo tempo, no andar superior da Tavares Corp, Renato Tavares estava parado diante da janela. O céu ameaçava chuva novamente. Seu reflexo no vidro parecia tão tenso quanto o que sentia por dentro. A imagem de Luna ainda dançava em sua mente. O rosto sereno, as mãos pequenas segurando um envelope como se fosse um escudo contra o mundo. Ele se odiava por ainda pensar nela, por ter guardado o desenho, mas algo o incomodava mais. Letícia chamou ao telefone. Você consegue me passar o endereço de Juliana Mendes? Discretamente, como antes. Está tudo bem, senhor? A assistente perguntou com um tom de surpresa. Apenas envie. Minutos depois, ele estava no carro. Não sabia ao certo o que faria. Só sabia que havia algo errado. Na recepção do hospital, o enfermeiro de plantão explicava por telefone a situação da paciente recém-admitida. As redes de proteção da infância foram acionadas. Uma criança de 5 anos desaparecida não era algo que podia esperar. A urgência era real. Juliana insistia em se levantar. Repetia: ela foi para a entrevista. Ela foi no meu lugar. Os profissionais a olhavam com pena. Uma mãe febril, com crise hepática, alucinando no leito. Mas não era delírio. Juliana conhecia a filha. Ela sabe andar de ônibus. Eu ensinei. Ela é esperta. Eu pedi que ela fosse. As lágrimas vinham como punhaladas. Eu mandei minha filha de 5 anos sair sozinha. Foi nesse momento que o enfermeiro olhou para a televisão pendurada no canto da sala de espera. Uma matéria rápida de jornal local exibia imagens de redes sociais. Uma menina pequena, de vestido rosa, em um saguão corporativo, segurando um envelope. O texto da legenda dizia: menina surpreende executivos ao comparecer sozinha à entrevista da mãe doente. Ele gelou. Meu Deus, sussurrou. Renato chegou ao hospital poucos minutos depois. Pediu para não ser anunciado. Procurou por conta própria. Encontrou um corredor marcado internações emergenciais e caminhou com passos firmes, embora por dentro sentisse algo se contorcer. A enfermeira o interceptou. Senhor, acesso restrito. Eu sou... Ele hesitou. Eu conheço a paciente Juliana Mendes. Vim verificar se está bem. Ela é candidata a uma vaga na minha empresa. A mulher estranhou, mas sua postura formal e o terno impecável funcionaram como chave social. Ela o conduziu até uma sala onde Juliana estava sentada, agora um pouco mais calma, com o olhar perdido e os olhos vermelhos. Ao vê-lo entrar, ela levou alguns segundos para entender. Você é o Sr. Tavares? Renato assentiu. Luna esteve na minha empresa hoje, veio entregar seu currículo. Juliana cobriu o rosto com as mãos. Um soluço abafado rompeu a sala. Eu não tinha escolha. Eu achei que dava tempo. Só precisava chegar até o meio-dia. Ela desmoronava, agora sem resistir. Mas eu falhei. E ela foi por mim, sozinha. Ela está bem. A voz de Renato soou mais baixa do que ele planejava. Foi recebida, está segura. Está surpreendentemente centrada para alguém tão pequena. Juliana ergueu os olhos. Olhos fundos, vazios de sono, mas cheios de vergonha. Eu sou uma mãe horrível. Não, ele disse quase de imediato. E isso o assustou. Houve silêncio. Renato sentou-se, coisa que raramente fazia em ambientes informais. Respirou fundo. O que você fez? Foi por desespero. Mas a coragem da sua filha é difícil de ignorar. Juliana passou a mão pelo rosto. Seu corpo ainda tremia. As mãos pareciam pálidas demais. Eu não queria isso. Não queria que ela visse sangue. Nem que andasse sozinha. Eu só queria um trabalho, um lugar, um começo de novo. Renato não sabia o que dizer. Não era bom com palavras. Mas algo nele havia cedido. Quando você estiver melhor,
Quero que vá até a empresa. Remarcaremos sua entrevista, oficialmente. Juliana o olhou surpresa. Isso é sério? É justo, respondeu levantando-se. Ele a encarou por mais um instante. Depois, como se algo nele ainda resistisse, virou de costas e foi embora. Mas enquanto caminhava pelo corredor, ouviu uma frase fraca, quase um sussurro. Obrigada por escutar minha filha. Ele parou, mas não se virou. Apenas fechou os olhos por um instante e seguiu em frente. No final da tarde, a claridade filtrava-se pelas janelas do hospital em tons amarelados. Juliana já havia sido transferida para um quarto compartilhado, com divisórias finas e cheiro de desinfetante impregnado no ar. Estava mais estável, mas seu corpo ainda dava sinais claros de fragilidade. Dormia de forma intermitente, como quem luta para não se entregar por completo ao cansaço. Foi acordada pelo som discreto de passos. Ao abrir os olhos, viu a figura elegante de Renato Tavares parado ao lado da porta, segurando um envelope fino nas mãos. Não havia segurança, secretária ou formalidade. Só ele, o homem que até então era apenas um nome em um cronograma impresso. Juliana ajeitou o lençol com rapidez, puxando-o até os ombros. Senhor Tavares, disse com esforço. Eu não esperava. Eu pedi permissão para entrar. Respondeu com a voz baixa. A recepção autorizou. Prometo ser breve. Ela assentiu, incerta. Renato permaneceu em pé por alguns segundos, como se medisse o ambiente. Depois caminhou até uma cadeira de plástico e sentou-se sem tirar os olhos dela. Sua filha é singular, disse após um momento. Juliana suspirou. O constrangimento era quase físico. Eu nunca teria deixado ela sair sozinha. Juro. Foi uma decisão desesperada. Ela não deveria ter. Ela disse que você pediu. Renato a interrompeu, sem julgamento na voz. Juliana corou. Eu não tenho o direito de pedir desculpas. Só posso explicar. Eu estava com febre há dias. Sabia que era minha única chance. E ela viu o quanto significava para mim. Silêncio. Eu não estou aqui para discutir o que foi certo ou não, continuou ele. Estou aqui porque, mesmo diante dessa situação atípica, acredito que você merece uma entrevista formal, real, como qualquer outro candidato, nem mais nem menos. Ela demorou para responder. O rosto dela carregava dúvidas e um tipo de orgulho que claramente havia sido forjado a duras penas. Por quê? Murmurou. Renato ergueu uma sobrancelha, surpreso com a pergunta. Como assim? Por que o senhor voltaria aqui? Não é obrigação sua. Poderia ter ignorado tudo isso. Ele hesitou por um segundo. Depois disse, com calma, porque às vezes as exceções têm mais a nos ensinar do que os protocolos. Juliana não sabia o que dizer. As palavras dela estavam trancadas entre o alívio e a desconfiança. Eu preciso de tempo para me recuperar. Terá o tempo necessário. Ele tirou um cartão do bolso e estendeu. Quando estiver bem, ligue nesse número. Marcaremos com prioridade, mas sob as mesmas exigências que qualquer outro candidato. Ela pegou o cartão com mãos trêmulas. Era só papel e tinta, mas parecia pesar como ouro em suas mãos. Obrigada. Renato se levantou, mas antes de sair, virou-se levemente. Luna perguntou se poderia desenhar algo para mim. Disse que era para lembrar que ela existe. Um leve sorriso brotou, quase imperceptível. Aceitei. Juliana sorriu pela primeira vez. Um sorriso cansado, mas sincero. Ela tem essa mania de achar que o mundo pode ser tocado com palavras e canetinhas. Talvez possa, ele respondeu, já de costas. Na manhã seguinte, Luna entrou no quarto com os olhos brilhando. Carregava um pacote de biscoitos e um suco de caixinha que uma das enfermeiras havia lhe dado. Mamãe, adivinha só? Juliana se ajeitou, ainda com os braços fracos. O quê? O moço que te entrevistou, ele veio aqui. De verdade. Você sabia? Juliana assentiu. Eu sei, filha. Ele veio ontem à noite.
Ele falou que quando você sarar, vai te entrevistar de novo. Que nem gente importante. Juliana ergueu as sobrancelhas, surpresa com a escolha de palavras. Ele disse isso? Disse. Eu ouvi quando ele falou com a tia do balcão. E sabe o que mais? Ele guardou meu desenho. Guardou? Luna assentiu orgulhosa, dobradinho no bolso. E ele olhou para mim como se eu fosse mágica. Juliana puxou a filha para perto e a abraçou, mesmo com o corpo ainda dolorido. Você é mágica, meu amor. Só não sabia que sua magia ia tão longe. Luna ficou em silêncio por um momento, depois sussurrou. Você vai conseguir esse trabalho, né? Juliana demorou para responder. Por dentro ainda havia medo, vergonha, cicatrizes que nem o tempo tinha alcançado. Mas olhou para a filha, que sorriu como se soubesse a resposta. Agora, acho que sim. Do lado de fora do hospital, Renato entrava no carro com passos controlados. O motorista o aguardava, mas ele hesitou antes de dar a partida. Pegou o desenho de Luna, agora dobrado com cuidado, e o olhou por um instante. 3 pessoas de mãos dadas. Ele guardou novamente no bolso do paletó. O tecido era fino, sob medida, caro, como tudo em sua vida. Menos o que estava começando a nascer de forma desajeitada e inesperada dentro dele. O tempo no hospital passava lento, como se o mundo girasse numa velocidade diferente. Juliana, agora em observação clínica, já havia saído da ala de risco. Os exames apontavam estabilização e os médicos estavam otimistas, mas com um alerta firme. Repouso absoluto, alimentação regrada e nada de estresse por um tempo. Nada de estresse. Ela quase riu ao ouvir isso. Estresse era o nome da sua rotina há pelo menos 4 anos. Luna dormia ao lado da poltrona, agarrada a um ursinho surrado. À noite, a menina havia cochichado em seu ouvido. Vai dar certo, mamãe, eu sei. Juliana acreditava porque precisava. Porque se não acreditasse, desmoronaria. Passou os dias seguintes lendo, meditando e revisando mentalmente tudo que aprendera na área de análise de dados. Voltou a estudar com o celular emprestado de uma enfermeira, salvando PDFs, simulando situações, recordando procedimentos e plataformas. Sabia que só teria uma chance. Não era apenas uma entrevista, era sua vida tentando se levantar, seu nome querendo reaparecer, sua dignidade em xeque. Na Tavares Corp, Renato analisava relatórios com sua costumeira precisão, mas sua mente, vez ou outra, escapava para o que estava por vir. Letícia o informara que Juliana Mendes entrara em contato ainda com voz fraca para confirmar sua disponibilidade para a entrevista. Ele havia simplesmente assentido, mas, por dentro, sentiu algo diferente. Uma curiosidade incomum, um certo respeito silencioso, algo na imagem mental de Luna, a menina que falava com tanta clareza, com tanta doçura convicta, parecia reforçar a expectativa sobre a mãe que a educara daquela forma. Não admitiria para ninguém, mas aguardava. 3 dias depois da alta hospitalar, Juliana acordou às 6 em ponto. Luna ainda dormia. Era quarta-feira, o sol filtrava-se pelas frestas das janelas da kitnet como uma promessa. Ela vestiu o mesmo vestido azul. O mesmo. Não por falta de opção, mas por teimosia, por crença. Era quase um símbolo. A febre não voltara, mas o corpo ainda estava frágil. Mesmo assim, levantou-se com firmeza, ajeitou os cabelos com esmero, usou o batom discreto que Luna lhe dera no Dia das Mães, comprado com moedinhas economizadas da cantina escolar. No espelho, respirou fundo. Agora é com você. Pegou o envelope, a cópia do currículo já plastificada novamente, e deixou uma anotação para Luna no caderno da escola. Volto antes do almoço. Te amo. Torça por mim. Na sala de entrevistas da Tavares Corp, tudo estava no lugar. O ambiente era sóbrio, silencioso. O som do ar-condicionado preenchia os espaços entre os objetos. Renato chegou pontualmente às 9h30.
Era um hábito. Nunca se atrasava, mas também nunca se adiantava. Ele era o tempo. Letícia entrou discretamente. A senhora Juliana Mendes já está na recepção. Renato apenas assentiu, mas seu olhar desviou levemente da tela. Respirou fundo, ajeitou os punhos da camisa e se levantou. Quando Juliana entrou, algo se acomodou no ar. Não havia heroísmo em sua postura, nem fragilidade. Ela andava com a elegância discreta de quem sabe onde está, mas ainda duvida se deve estar ali. Os olhos estavam firmes, o rosto levemente pálido, e o sorriso era pequeno, mas real. Renato ergueu os olhos e pela primeira vez viu a mulher, não a história, não a narrativa, mas a pessoa. Aquela que, até então, existia apenas como pano de fundo para o brilho de uma criança extraordinária. "Bom dia, Sr. Tavares", disse ela com serenidade. "Bom dia, Sra. Mendes", ele respondeu, mantendo o tom neutro. Ela estendeu a mão. Ele apertou, sem hesitar. "Sente-se, por favor." Juliana se acomodou, tirando o envelope da pasta. Renato observou, atento aos detalhes. A forma como ela organizava os documentos, como cruzava as pernas com discrição, como encarava os olhos dele sem desafiar, mas também sem recuar. Ali não estava uma mulher desesperada. Estava alguém que havia lutado para chegar até ali e sabia disso. Ele abriu o primeiro documento apenas por formalidade. Seus olhos, porém, estavam nela. "Vamos começar?" Juliana assentiu, e assim a entrevista começou. O relógio marcava 9h53 quando Juliana respondeu à terceira pergunta técnica com precisão, citando métodos de organização de dados em tempo real, que nem todos os candidatos costumavam dominar. Sua voz era firme e, apesar de evitar tons arrogantes, deixava claro que dominava o assunto. Renato Tavares observava com atenção. Não tomava notas. Preferia ler o outro tipo de dado, o não verbal. Estudava como Juliana mantinha o ritmo da respiração enquanto falava, como usava as mãos, como não vacilava nos termos técnicos, mesmo diante de um entrevistador conhecido por desestabilizar candidatos com silêncios longos e olhares fixos. E como você lidaria com um cliente que exige resultados impossíveis sob prazos irreais, mesmo sem compreender a complexidade do processo? Ele perguntou com a frieza típica. Juliana pensou por 3 segundos antes de responder. Começaria identificando qual resultado o cliente acredita que precisa, em vez de assumir que a demanda inicial é a real. Muitas vezes, o impossível só parece impossível porque é mal formulado. Renato não esboçou reação, mas algo em seu interior se moveu. Aquela era a resposta de alguém que pensava como um estrategista. 30 minutos depois, a entrevista caminhava para o fim. Renato cruzou os braços e fez uma pausa. Não era comum ele prolongar entrevistas além de 20 minutos. Mas havia algo instigante na forma como Juliana equilibrava humildade com segurança. Ela não pedia piedade, tampouco vendia superação. Entregava conhecimento. "Eu analisei seu currículo. Há um hiato de quase 4 anos. Disse, enfim. O que você fazia nesse período?" Juliana respirou fundo. Sabia que aquela era a pergunta mais perigosa. "Fui mãe", respondeu com calma. "Trabalhei informalmente quando possível. Traduções técnicas, planilhas, análise básica para pequenos empreendedores. Mas meu principal papel foi garantir que minha filha tivesse alguém para segurar a mão dela todos os dias. E sem vacilar. Agora estou pronta para voltar. Sei que estou alguns passos atrás de outros candidatos. Mas também sei que isso me fez mais rápida." Renato não respondeu de imediato. Fechou a pasta. Encostou-se na cadeira. Olhou pela janela. Depois voltou a encará-la. "Está disposta a começar em um cargo abaixo da sua experiência anterior?" "Estou disposta a começar de novo, desde que exista caminho para subir." "E quanto ao horário? Sabe que aqui as jornadas são puxadas." "Sei.
E tem uma rede de apoio improvisada. Não ideal, mas suficiente. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou. A entrevista terminou. Juliana se levantou também. A decepção ameaçou sua postura por um breve instante. Ela não sabia interpretar aquele encerramento abrupto. Apenas estendeu a mão com profissionalismo. Obrigada pela oportunidade. Ele apertou sua mão com firmeza. A porta se abriu e ela saiu sem olhar para trás. Na sala de reuniões do 11º andar, os diretores já estavam reunidos. Renato entrou com a expressão impenetrável de sempre, os passos precisos, os olhos atentos. Pauta número 1. Recomposição da equipe de análise de dados. Precisamos preencher a vaga da coordenação da célula beta. O diretor financeiro, um homem pragmático de 60 anos, pigarreou. Ainda estamos revisando os perfis do banco interno, Sr. Tavares. Já revisei. Quero a contratação de Juliana Mendes. O silêncio caiu como uma avalanche. Perdão? A diretora de RH interrompeu. A candidata da entrevista que foi cancelada por doença? A mãe da menina? Exatamente. Renato não elevava a voz. Nunca precisava. Considero que a entrevista foi mais produtiva do que a maioria. Ela está tecnicamente apta, mentalmente preparada. E, francamente, mais criativa do que alguns dos nossos analistas fixos. Mas ela tem um hiato de 4 anos, nenhuma experiência recente em ambientes corporativos de alta performance. E ainda assim respondeu com mais clareza do que todos os últimos 5 finalistas. Contratem-na. Contrato de experiência, 90 dias. Vamos ver o que ela faz com isso. A reunião seguiu, mas os olhares entre os executivos se multiplicaram. Comentários cruzados foram trocados em olhares e o nome de Juliana Mendes circulou em sussurros pelos corredores naquela tarde. Renato, no entanto, não mudou uma vírgula do que havia dito. Do lado de fora, na calçada da Tavares Corp, Juliana esperava o ônibus quando recebeu a ligação de um número desconhecido. Alô? Senhora Juliana Mendes? Era a voz de Letícia. Boa tarde. Falo em nome do senhor Renato Tavares. Estamos entrando em contato para informar que seu processo seletivo foi concluído com êxito. A senhora foi selecionada para o período de experiência. Podemos contar com sua presença na próxima segunda-feira, às 8 da manhã? Juliana não respondeu por 3 segundos. O mundo parou. Sim, claro. Estarei lá. Obrigada. Muito obrigada. Desligou com as mãos tremendo. Queria gritar, correr, chorar, mas apenas sorriu. Um sorriso contido, quase íntimo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se suficiente. Horas depois, quando Luna voltou da escola e viu a mãe sentada à mesa com um copo de suco e uma expressão leve, soube antes mesmo de perguntar. Conseguiu? Juliana apenas abriu os braços. A menina correu e se jogou neles, num abraço que durou tempo suficiente para curar o que nem o hospital havia alcançado. A recepção da Tavares Corp parecia ainda maior naquela manhã. Os espelhos amplificavam o espaço, e o piso de mármore devolvia o som dos saltos, criando uma sinfonia corporativa que Juliana não ouvia há anos. Cada detalhe, o toque digital no elevador, os crachás com chip, os rostos concentrados passando por ela, contribuía para a sensação de ter atravessado um portal. Estava com o uniforme da empresa, calça social cinza, camisa branca e o cabelo preso em um coque prático. Usava o crachá provisório pendurado ao pescoço e segurava uma pequena bolsa com o essencial. Nenhum adereço chamativo, apenas discrição. Bom dia, disse ao segurança. Ele respondeu com um aceno rápido, sem tirar os olhos da tela. Juliana respirou fundo ao entrar no elevador. Apertou o botão do 14º andar, o setor de análise. O visor brilhou e começou a subir. No corredor do setor, os olhares começaram antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Alguns rostos eram neutros, outros abertamente desconfiados.
Sussurros, como fagulhas, espalharam-se em segundos. É ela, aquela da criança, a da entrevista cancelada. Juliana manteve o rosto erguido. Não havia sido fácil chegar ali. Não ia desmoronar por cochichos. Foi recebida por André, o coordenador da célula Beta, um homem de pouco mais de 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, jeito metódico. Juliana, certo? Bem-vinda. Sua estação é esta. Apontou para uma mesa perto da parede lateral. Seu e-mail institucional já está ativado. Qualquer dúvida me procura. A formalidade era esperada. Ela apenas assentiu. Obrigada pela recepção. Ao sentar-se, olhou ao redor. O espaço era moderno, com divisórias baixas, monitores grandes e poucos papéis. Tudo funcionava em sistemas integrados. Precisaria de tempo para se reacostumar, mas esse tipo de adaptação ela dominava. O problema seria outro. Durante as primeiras horas, ninguém falou com ela. Tentou puxar conversa com a colega da mesa ao lado, uma mulher de maquiagem impecável e salto fino, mas recebeu respostas curtas, quase mecânicas. O rapaz da frente fingiu não ouvir quando ela perguntou onde ficava a sala de café. Era uma sensação conhecida, a de ser tolerada, mas não acolhida. Às 10 horas, a sala de reuniões central esvaziou-se. Alguns colaboradores passaram por ela com olhares enviesados. Juliana ouvia murmúrios. É a mulher da criança corajosa. O CEO quebrou o protocolo por ela. Tem alguma coisa ali, pode apostar. Nada disso era dito em voz alta, mas o veneno do julgamento pairava no ar. Ainda assim, ela manteve o foco. Ao meio-dia, desceu até a lanchonete da empresa. Pediu um café preto e uma fatia de bolo. Sentou-se num canto. Mexia no celular, revisando e-mails, quando ouviu passos leves. Mãe! Levantou os olhos e viu Luna. Vestia o uniforme da escola, com a mochilinha de rodinhas. Estava ao lado de uma mulher jovem, de blazer azul e rosto simpático. Luna, o que você está... A mulher riu. Calma, eu trouxe ela. Sou Camila, do setor de RH. A escola ligou dizendo que a avó não conseguiu buscá-la e sua filha estava chorando. A diretora achou seu número na ficha e ligou para cá. Achei que era melhor eu mesma buscá-la. Moro perto. Juliana levantou-se de imediato, aliviada e constrangida ao mesmo tempo. Meu Deus! Camila, muito obrigada. Eu bem, não sabia que minha mãe não conseguiria ir hoje. Sem problema. Camila sorriu. Luna é adorável e muito educada. Disse que queria ver onde você trabalha, mas só se pudesse, sem atrapalhar nada. Juliana olhou para a filha, que já segurava sua mão. Está tudo bem agora, mamãe? Está sim, meu amor. Ela se agachou e abraçou a menina com força. Agora mais ainda. Camila observava a cena com ternura. Se quiser, posso ficar com ela até o fim do expediente. Tem uma sala ociosa no RH onde ela pode desenhar, sem problema nenhum. Juliana hesitou, mas Luna apertou sua mão. Posso esperar aqui, juro que não atrapalho, quero só ficar por perto. Camila deu de ombros, sorrindo. Parece que alguém vai virar mascote do prédio. Naquela tarde, Luna ficou sentada numa cadeira ao lado da estação da mãe, com fones de ouvido e uma caixinha de lápis. A equipe, antes em silêncio, agora olhava com uma mistura de estranheza e ternura. Então aconteceu o impensável. Posso te dar um café? Perguntou uma funcionária loira jovem de riso tímido. Juliana a olhou surpresa. Claro, obrigada. Sou a Bruna, analista júnior. Também fui mãe cedo. A diferença é que eu tive ajuda, mas entendo um pouco da batalha. Juliana sorriu com os olhos marejando sem querer. É bom saber que nem todo mundo aqui acha que sou uma intrusa. Você não é. Só chegou por um caminho que os outros não conhecem. Ao fim do expediente, quando Luna e Juliana saíram do prédio, mãos dadas, algumas pessoas as acompanharam com o olhar. Dessa vez, porém, havia menos julgamento e mais respeito. Juliana havia aprendido a ler ambientes como quem lê mapas. Mesmo sem palavras explícitas,
Percebia o contorno da desconfiança nos olhares, a escolha seletiva das palavras em reuniões e os microgestos que diziam mais do que e-mails formais jamais diriam. E foi assim que, na segunda semana de trabalho, notou as primeiras rachaduras sutis. Durante uma apresentação de rotina da célula beta, Juliana fez uma sugestão de ajuste no algoritmo de distribuição de demandas. Era uma proposta simples, mas eficiente: redistribuir os ciclos de validação de dados para otimizar o tempo de resposta sem sobrecarregar a TI. A ideia não foi recebida com entusiasmo. "Isso não é procedimento padrão", rebateu Marcos, o analista mais antigo da equipe, com uma expressão que misturava desprezo e tédio. E, além disso, foi exatamente esse tipo de ajuste que causou a falha do trimestre passado. Juliana não reagiu imediatamente. Respirou. Escolheu as palavras com cautela. "Eu entendo, mas se observarmos os dados do último relatório de demanda, verá que a falha ocorreu por duplicidade não mapeada. O que estou sugerindo é uma nova forma de mapear, não repetir o erro." Marcos não respondeu. Apenas desviou os olhos. A líder da equipe, encarregada da mediação, passou para o próximo tópico sem comentar. Na saída da sala, ninguém falou com Juliana, mas ela ouviu, querendo se mostrar logo de cara. Chegou outro dia e já acha que sabe mais que a gente. Ela se obrigou a manter o passo firme até a mesa. Só cedeu ao desconforto quando se viu sozinha no banheiro. Lavou o rosto, ergueu a cabeça e repetiu baixinho: "Você veio para ficar." Renato soube do ocorrido por Letícia, que mantinha o hábito de colher o clima dos setores com discrição cirúrgica. A assistente comentou por alto, com neutralidade, que a nova funcionária havia proposto uma reformulação técnica e sido cortada de forma ríspida. Ele apenas murmurou mas anotou mentalmente. Na semana seguinte, Juliana percebeu que suas tarefas estavam sendo revistas mais de uma vez por membros da equipe, mesmo sem necessidade. Informações que ela havia lançado corretamente eram apagadas e refeitas. Seu sistema de login foi bloqueado 2 vezes, por erro técnico. Camila, a funcionária do RH, que havia ajudado com Luna, notou os padrões. "Isso parece sabotagem sutil. Cuidado, não entre em confronto direto, só documente tudo." "Já comecei a registrar", Juliana respondeu. "Mas prefiro acreditar que as pessoas ainda podem recuar antes de se tornar pessoal." Camila assentiu, mas havia ceticismo em seu olhar. Renato observava à distância. Nos relatórios, Juliana cumpria metas. Nas reuniões, suas ideias, quando acolhidas, geravam impacto. Mas era sua postura que o intrigava. Ela não revidava, não confrontava, mas também não se curvava. Era firme na gentileza, dura no silêncio. Não pedia aprovação, entregava. Ele via tudo isso sem saber explicar por que se importava. Na tarde de sexta-feira, enquanto revisava contratos na sala espelhada do andar executivo, Renato ouviu batidas suaves à porta. Antes que pudesse responder, Letícia apareceu com um sorriso discreto. "Tem uma visita inesperada." "Não estou agendado para visitas." "Eu sei, mas acho que vai querer abrir exceção." Luna entrou na sala com uma pasta colorida nas mãos. Camila a acompanhava. "Não vai demorar." Ela insistiu em vir pessoalmente, explicou a funcionária. Renato ergueu os olhos da tela. "Oi, Luna." "Oi, moço." Ela andou até a mesa com os passos seguros de quem conhecia o lugar. "Fiz um novo desenho para você. É para deixar sua sala mais feliz." Renato pegou a folha com delicadeza. Era simples. Ele, Juliana e Luna. 3 figuras de mãos dadas, sorrindo. Acima, nuvens feitas com lápis azul e um sol amarelo gigante no canto. "Você se lembrou de mim?" ele perguntou. "Claro. Você acreditou na minha mãe. Isso eu não esqueço." Ele não soube o que responder. A menina sorriu, deixou a folha sobre a mesa com cuidado e saiu segurando a mão de Camila. Renato ficou ali,
sozinho, olhando o desenho por alguns segundos. Depois o colou na parede atrás da escrivaninha, sem dizer uma palavra. Renato nunca foi afeito a distrações. Sua rotina era dividida em blocos de tempo milimetricamente organizados. Leitura de relatórios, reuniões estratégicas, sessões individuais com diretores, pausa de 15 minutos para café preto sem açúcar e então mais reuniões. Mas havia algo novo em seu cotidiano, uma presença, uma leveza. Luna apareceu de novo 3 dias depois, ao fim do expediente, acompanhada por Camila. Juliana precisara estender o turno por conta de um fechamento de projeto e a escola liberara os alunos mais cedo por uma falha elétrica. Camila, já próxima da menina, se ofereceu para trazê-la até a empresa. "Prometo que não vai atrapalhar", disse, segurando a mão da garota. Ela só queria desenhar em paz até a mãe terminar. Letícia, que observava a cena da recepção executiva, teve um impulso súbito e ligou para o andar superior. "Senhor Tavares, a senhorita Luna está aqui novamente." "Com Camila. Não há nenhum problema, mas..." Ela perguntou se poderia dar oi. Renato demorou 5 segundos para responder. "Pode subir." Dessa vez, Luna veio com um pequeno estojo de lápis e um bloquinho de folhas recicladas. "Trouxe mais desenhos. Mas também queria saber o que você fazia quando era criança." A pergunta, dita com simplicidade, pegou Renato desprevenido. Ele ergueu os olhos do notebook. O rosto da menina estava levemente inclinado e os olhos curiosos o perfuravam com uma doçura impossível de evitar. "Eu estudava, lia muito, jogava xadrez e cuidava da minha mãe." Luna franziu o senho. "E ela cuidava de você?" Renato demorou mais do que o esperado para responder. "Ela tentava. Era uma boa mulher. Só muito triste." Luna assentiu como se entendesse mais do que qualquer criança deveria. "A minha também fica triste às vezes. Mas ela disfarça bem, mesmo quando dói." Houve um silêncio carregado. Renato fechou o notebook. Pela primeira vez em muito tempo, entregou atenção plena a outra pessoa fora do ambiente corporativo. "Você gosta de desenhar?" "Gosto. Me ajuda a entender as coisas." Ela abriu o bloco e mostrou um novo rascunho. Era o prédio da Tavares Corp visto de baixo, com ela em miniatura na calçada, segurando um envelope. No alto, uma nuvem colorida com a palavra Esperança. Renato não disse nada, apenas sorriu. As visitas começaram a se repetir, não por obrigação, mas por naturalidade. Luna passava meia hora na sala do CEO, sempre com a permissão da mãe e sob os cuidados de Camila. Juliana, relutante no início, só aceitou porque via na filha uma alegria pura que há tempos não via. Ainda assim, manteve o olhar atento e o coração blindado. "Não quero que você se apegue demais", disse certa noite, enquanto Luna desenhava no chão da sala. "Ele nunca ri, mas quando eu falo, ele presta atenção." "Isso já é raro", a filha respondeu, sem levantar os olhos do papel. Juliana mordeu o lábio. Ela sabia que Renato não era um homem comum, e era justamente isso que a assustava. Renato começou a guardar os desenhos de Luna em uma pasta de couro, que antes usava apenas para contratos. Em reuniões estressantes, vez ou outra, pegava um dos papéis e olhava por alguns segundos. Não mostrava a ninguém, mas o simples gesto era suficiente para reorientar o dia. Lembrava-se de si mesmo com 8 anos, sozinho na biblioteca da escola enquanto os outros jogavam futebol. Lembrava do gosto do café requentado da mãe, dos sapatos masculinos do pai, abandonados no canto da sala por meses até serem doados. Ele não sabia quando, mas começou a esperar pelas tardes em que Luna apareceria. Numa quarta-feira, ela entrou e o pegou de surpresa com uma pergunta. "Você já teve medo de não ser suficiente?" Renato, sentado em sua cadeira de couro, franziu o senho. "Por que está perguntando isso?" "Porque minha mãe às vezes pensa que não é. E você parece ter muitas coisas, mas ainda parece triste." Ele não respondeu de imediato.
Depois disse: já tive medo, sim, muitos anos atrás. E levei muito tempo para aceitar que ser suficiente não é ser perfeito. Luna sorriu como quem já sabia disso. Acho que é por isso que você guarda meus desenhos. Eles não são perfeitos, mas são suficientes. Naquela noite, ao deixar a empresa, Luna correu até a mãe e disse no elevador: hoje ele estava mais leve. Ele quem? O moço da empresa. Juliana não respondeu. Apenas apertou a mão da filha, tentando ignorar o pequeno aperto no peito. Mas era tarde demais. Algo estava mesmo mudando. Era uma tarde nublada de sábado, quando Juliana ouviu o interfone tocar. O som atirou da cozinha, onde cortava legumes para um ensopado simples. Limpou as mãos no pano de prato e caminhou até o aparelho com a expectativa vazia de sempre. Alô? Senhora Juliana Mendes? A voz era formal, mas familiar. Sim? Renato Tavares. Desculpe a invasão. Estou aqui em frente ao prédio. Prometo que não é sobre trabalho. Juliana demorou 2 segundos para responder. Pode subir. O prédio onde Juliana morava era simples, com paredes descascadas e elevador hesitante. Quando Renato entrou no apartamento, notou de imediato o cheiro de comida caseira, o som leve de um rádio antigo e os brinquedos espalhados num canto. Luna não estava. Passava o dia com a avó. Sente-se, por favor, disse Juliana, apontando para uma cadeira de madeira. Renato obedeceu, estranhamente à vontade naquele ambiente que contrastava com tudo o que ele conhecia. O espaço era pequeno, mas havia vida em cada canto. Bilhetes na geladeira, desenhos presos na parede, uma samambaia que teimava em crescer na janela. Aceita um chá? Ou café reheated? Ela brincou com um sorriso cansado. Chá, por favor. Enquanto preparava a bebida, Juliana se apoiou no balcão da cozinha, observando-o por entre as palavras não ditas. Não imaginei que apareceria aqui. Eu também não. Está tudo bem na empresa? Sim. Não é por isso que vim. Houve um silêncio confortável. Quando Juliana trouxe as xícaras, sentou-se à frente dele. Então, por que veio? Renato olhou para a bebida por um momento antes de responder. Porque tenho pensado em coisas que normalmente ignoro. E você parece entender o que é manter-se de pé quando tudo empurra para baixo. Juliana sorriu, mas não foi um sorriso leve. Manter-se de pé é um esforço. Diariamente. Ainda estou aprendendo. Ela puxou a manga da blusa e mostrou a marca de punção recente, ainda roxa. Os exames de rotina continuam. Não estou totalmente fora de risco. Há dias bons e dias em que só quero fingir que estou inteira. E Luna é o motivo pelo qual tento me parecer inteira, mesmo quando não estou. Renato baixou os olhos. Algo em sua expressão mudava, ainda que imperceptível. Eu cuidei da minha mãe durante anos. Ela não era doente no corpo, mas a alma dela parecia viver em outro tempo. Depois que meu pai foi embora, ela fechou todas as janelas por dentro. Eu era o filho e muitas vezes o adulto da casa. Juliana ouviu em silêncio. Tive medo de me parecer com ela. Por isso construí tudo o que construí. Poder, controle, solidez. Como se assim pudesse evitar o vazio que ela carregava. E conseguiu? Renato ergueu os olhos. Havia umidade ali, mas nenhuma lágrima. Só até conhecer sua filha. Juliana não disse nada. As palavras dela agora não cabiam no silêncio denso e revelador que pairava entre os dois. Ela me desmonta, continuou ele. Não sei como lidar com alguém tão pequena que enxerga o mundo com tanta precisão. É o mundo dela que é pequeno demais, para tudo o que ela sente. Talvez seja por isso que ela se aproxima de você. Reconhece quem também carrega cicatrizes que ninguém vê. Renato assentiu. E você? O que vê quando olha para mim? Juliana demorou para responder. Depois disse com firmeza. Alguém que está começando a se permitir sentir, e isso assusta, mas que não vai conseguir voltar ao que era antes. Ele não respondeu, mas não precisou. Na xícara, o chá já estava frio. Na sala,
A luz da tarde começava a sumir. E entre duas pessoas acostumadas ao silêncio, algo novo começava a nascer. A cartolina estava encostada na parede do quarto. Luna a olhava com expressão de artista concentrada, pincel na mão, as palavras coloridas já começando a se formar. Família é onde o coração se sente em casa. Juliana a observava da cozinha cortando frutas. Vai apresentar esse no teatro da escola? Sim. Cada criança vai ler uma frase que criou. A minha é essa. E por que escolheu isso? Porque é o que eu sinto, respondeu a menina simplesmente. Juliana se aproximou, enxugando as mãos no avental. Vai ter muita gente? Muitos pais, mães, irmãos e convidados especiais. A pausa no final da frase não era aleatória. Luna olhou para a mãe e sorriu de lado. Será que o moço da empresa viria? Juliana arqueou uma sobrancelha. Luna, ele é meu amigo. E você mesma disse que amigos também são família, né? Renato recebeu o convite numa folha dobrada entregue por Letícia. Ela pediu para eu dar pessoalmente. Disse que era uma coisa de criança séria. Renato abriu o papel. Querido senhor Renato, vai ter uma apresentação na minha escola sexta de manhã. Eu vou falar uma frase. É importante. Queria que o senhor estivesse lá, se puder. Mas só se quiser. Com carinho, Luna. Ele ficou em silêncio. Dobrou o bilhete com cuidado e o guardou no bolso. Na sexta-feira, às 8h20 da manhã, um carro preto parou discretamente diante da escola municipal Professora Zuleide Barros. Renato desceu sem paletó, usando uma camisa azul clara, jeans e sapatos simples. Letícia, preocupada, insistira para que ele fosse com segurança, mas ele recusou. É uma escola, não um evento político, e não quero causar alarde. O pátio da escola estava decorado com bandeirinhas de papel colorido. Crianças corriam entre mesas com bolos, desenhos e maquetes. Pais tiravam fotos, professoras organizavam filas improvisadas. Renato permaneceu discretamente próximo ao muro, quase camuflado entre os adultos comuns. Foi então que a viu. Luna usava um vestido branco com pequenos corações vermelhos. Seus cabelos estavam presos em duas tranças. Quando o avistou, seus olhos brilharam como fogos de artifício silenciosos. Acenou com força. Ele veio, cochichou para a professora. Renato apenas sorriu com um aceno mínimo, um gesto contido, mas real. A apresentação começou com músicas infantis e coreografias desajeitadas. Depois, um a um, os alunos subiram ao palco para ler frases que haviam escrito sobre o que era família. Família é um abraço quentinho. Família é quando a gente se sente bem, mesmo sem falar nada. Família é quem fica quando todo mundo vai. Quando Luna subiu, o pátio silenciou. Ela segurava sua cartolina com firmeza, mas não olhou para o público. Procurou apenas uma pessoa. Quando o encontrou, respirou fundo e leu em voz clara. Família é onde o coração se sente em casa. Renato não piscou. Sentiu a garganta apertar de forma involuntária. Enquanto a plateia aplaudia, Luna desceu do palco e caminhou direto até ele. O abraço foi breve, mas firme. Ela encostou a cabeça na barriga dele e disse: "Obrigada por vir. Meu coração está em casa agora." Ele não respondeu. Não conseguiria, mesmo se quisesse. O que Renato não sabia era que uma mãe emocionada havia filmado a cena. E que esse vídeo, com a legenda "Executivo famoso vai à escola pública ver menina que o chamou de família", seria compartilhado por um perfil popular de histórias tocantes. Em menos de 24 horas, o vídeo já havia ultrapassado 500 mil visualizações. Quem é esse homem? Essa criança tem uma força inacreditável. Isso devia ser normal. A mídia digital adorava histórias reais com pitadas de conto de fadas moderno. E aquela cena, o CEO poderoso com a criança que tocou sua alma, era exatamente o tipo de narrativa que viralizava. Renato só soube do vídeo quando Letícia lhe mostrou, na segunda-feira. Foi gravado por uma das mães, está em todos os lugares e está recebendo mais aplausos do que críticas. O público vê como algo humano, não como marketing.
Renato assistiu em silêncio. No vídeo, ele aparece parado, meio sem jeito, e Luna o abraça com naturalidade. O enquadramento não é perfeito, mas a emoção é verdadeira. O abraço, o gesto, a frase, "Meu coração está em casa agora." Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Pela primeira vez em anos, não se importou com a repercussão. Importou-se apenas com o que sentiu naquele momento. A segunda-feira começou com notificações explodindo no celular de Juliana. Amigas distantes, ex-colegas de trabalho, vizinhas da antiga rua onde morava, todas enviavam o mesmo link. Um vídeo de baixa resolução onde ela mal aparecia, mas sua filha era o centro da cena. E ao lado da filha, Renato Tavares. O título era irresistível. Executivo milionário é surpreendido por garotinha que o chama de família. O vídeo não tinha mais que 30 segundos, mas capturava a essência de algo raro. Luna lendo sua frase sobre família. Luna descendo do palco. Luna abraçando Renato. E ele, por um segundo, largando toda a postura de magnata para apenas retribuir. O problema é que a internet não se limita a reproduzir, ela interpreta. Os primeiros comentários eram encantados, emocionados, cheios de corações e emojis chorando. Essa menina é um anjo. Quero um filme sobre isso. Como não amar? Mas logo vieram os outros. Essa mulher está se aproveitando do patrão. Manipulação emocional barata. Nada como um rostinho bonito e uma filha fofa para conseguir promoção, né? Juliana leu tudo com um misto de incredulidade e tristeza. As palavras não doíam pelo conteúdo, mas pela familiaridade. Já havia sido julgada por ser mãe solteira, por ter parado a carreira, por voltar ao mercado tardiamente. Agora era por ser vista. Luna, inocente, ainda não entendia. Mamãe, por que tem tanta gente falando de mim? Porque você é especial e as pessoas gostam de coisas bonitas, mas por dentro, Juliana sabia. O mundo nem sempre aplaude quando uma mulher sobrevive. Na Tavares Corp, a repercussão chegou como uma onda. Nos corredores, os olhares agora não eram apenas de desconfiança. Havia julgamento ativo. Comentários sussurrados, sorrisos enviesados, piadas disfarçadas de curiosidade. Na reunião de diretoria, um dos executivos tocou no assunto. Renato, o senhor está ciente do vídeo? Está viralizando com força. Alguns investidores perguntaram se era ação de marketing. Renato ergueu os olhos com calma. Não foi marketing. Foi um gesto pessoal. E se estão incomodados com a autenticidade, talvez devêssemos rever nossos valores. O silêncio caiu como concreto. Outro diretor arriscou. Mas o senhor entende que há interpretações diversas, inclusive sobre a funcionária envolvida. A funcionária tem nome, Juliana Mendes, está em fase de experiência e até agora entregou mais do que a média. Mas o envolvimento... Não há envolvimento, cortou com firmeza. Há humanidade. E se isso é um problema, talvez o problema não esteja nela. A sala emudeceu. Renato Tavares raramente intervinha de forma tão direta e quase nunca em defesa pessoal de alguém. Letícia entrou na sala logo depois da reunião. Foi corajoso o que fez. Não foi coragem, foi justiça. Vai gerar ruído. Que gere. Ele girou a cadeira para a janela. No reflexo, viu seu próprio rosto. Mais cansado, mas menos frio. Às vezes, um ruído bem colocado acorda uma sala inteira. Na hora do almoço, Juliana subia as escadas com a bandeja da cantina quando foi abordada por Bruna, a analista júnior que outrora lhe oferecera café. Eu vi o vídeo. Queria dizer que achei lindo, verdadeiro. Não liga para esses idiotas. Gente infeliz odeia ver ternura. Juliana sorriu, aliviada por pelo menos uma voz amiga. Obrigada, Bruna. À tarde, o que Juliana não esperava aconteceu. Uma mensagem de Renato. Posso passar em sua casa hoje? Gostaria de conversar. Sem formalidades. Ela hesitou, mas respondeu.
Às 19, tudo bem? Quando Renato chegou, Luna abriu a porta com o rosto feliz de sempre. Está famoso, hein? Brincou ela. Tem até gente dizendo que você é o novo paizão do Brasil. Renato sorriu de canto, mas logo ficou sério ao ver Juliana. Sinto muito por toda essa exposição. Eu sabia que isso podia acontecer. Só não esperava que doesse desse jeito. As pessoas têm dificuldade em aceitar quando algo é simplesmente verdadeiro. Juliana suspirou, olhando para a filha que desenhava ao fundo. Ela só queria te mostrar o que você representa para ela. E, no fundo, acho que para mim também. Renato desviou o olhar. Depois voltou. Eu não costumo me deixar afetar, mas vocês duas chegaram de um jeito que não deu para controlar. Juliana se aproximou. Sentaram-se lado a lado no sofá. Nenhum dos dois tocou no assunto de nós ou futuro, mas havia ali uma presença, um entendimento. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era defensivo, era acolhimento. Os corredores da Tavares Corp já não pareciam tão hostis. O burburinho sobre o vídeo viral diminuíra, substituído por olhares cautelosos e silêncios que, embora desconfortáveis, já não eram agressivos. Juliana andava com mais firmeza, sabia que não era aceita por todos, mas também sabia que começava a ser ouvida. Era uma manhã comum quando recebeu a pauta do projeto Phoenix, um modelo piloto para reestruturar o sistema de previsão de demanda. O objetivo era reduzir o índice de desperdício em contratos logísticos e antecipar gargalos operacionais. O projeto estava empacado havia meses, os dados não se alinhavam às expectativas dos investidores e os relatórios travavam em uma sucessão de diagnósticos incompletos. Juliana passou o dia estudando o material, fez anotações à mão, imprimiu gráficos, releu os dados até tarde, com Luna adormecida ao seu lado, coberta até o queixo. Ao fim da noite, tinha uma proposta. Não era simples e era arriscada, mas poderia funcionar. Na manhã seguinte, entrou na sala de André, o gestor de sua equipe. Posso te mostrar uma coisa? Ele olhou o relógio claramente impaciente, mas assentiu. Juliana estendeu a pasta com os relatórios. O problema do Phoenix não está nos dados. Está na forma como os dados são interpretados. O algoritmo atual interpreta volume e tempo como elementos fixos, mas ignora padrões de comportamento do cliente final. Eu cruzei os dados com um modelo preditivo baseado em clusters de comportamento. O sistema passa a prever não só o que será pedido, mas quando e por quê. André folheou os papéis com sobrancelha franzida. Isso foge da abordagem inicial do projeto. Sim, mas talvez seja isso que o projeto precisa. Uma mudança de rota. Ele ficou em silêncio. Depois disse, não sou eu quem decide isso, mas é bom. No fim do dia, ela foi chamada ao 305º andar. A sala de Renato estava em silêncio quando entrou. Ele já tinha a pasta aberta sobre a mesa. Li tudo, disse sem rodeios. É arrojado e fora da curva. É funcional. Fiz simulações usando dados reais dos últimos 6 meses. Você sabe que, se não funcionar, será questionada. Por todos. Eu sei. Mas se funcionar, muda o jogo. Renato encostou-se na cadeira. Cruzou os braços. Está disposta a assumir a liderança da reformulação do Phoenix? Juliana prendeu a respiração. Sim. Na semana seguinte, a decisão foi anunciada. Juliana Mendes lideraria, sob supervisão direta do presidente, a reestruturação da célula mais instável da empresa. O anúncio não caiu bem com todos. Inacreditável. Ela mal saiu do contrato de experiência. Isso é favoritismo escancarado. Apostar o Phoenix nela é suicídio estratégico. Os diretores se dividiram. Camila, do RH, defendeu a escolha com firmeza. Bruna, a analista júnior, virou sua aliada de trabalho, mas outros setores a enxergavam como uma aposta emocional do CEO, não uma profissional de mérito. Juliana, porém, não se intimidou.
Passou a chegar antes das 8, ficava depois das 19. Alimentava-se às pressas, dormia pouco, mas produzia. Organizou a equipe em células menores, designou funções com clareza. Criou um sistema interno de check-ins diários e propôs um painel de feedback em tempo real. Aos poucos, os dados começaram a se mover. Os resultados, tímidos no início, mostravam sinais positivos. Renato acompanhava tudo de longe. Não interferia, mas lia os relatórios, observava as reuniões pelo vidro, sabia que o que estava vendo era raro, competência sob pressão e sem máscaras. Na sexta-feira, à noite, enquanto finalizava um gráfico de desempenho, Juliana recebeu uma mensagem simples. Parabéns. O sistema começou a respirar. R. Ela olhou para a tela por alguns segundos, depois digitou. Obrigada por ter apostado. Eu ainda estou aprendendo a confiar em mim. A resposta veio quase instantaneamente. Eu nunca duvidei. E ali, entre a incerteza e a conquista, algo maior que um projeto começava a tomar forma. Os gráficos estavam no ponto mais alto. As simulações de Juliana batiam recordes internos. Pela primeira vez desde o início do projeto Phoenix, os indicadores não só estabilizavam, eles superavam projeções. Era o tipo de resultado que abria portas, virava cases e fazia diretores sorrirem em silêncio. Mas ela não sorria. Nos últimos dias, Juliana vinha sentindo os sinais antigos. Tontura leve ao acordar. Um gosto metálico na boca após o café. Dores difusas no lado direito. Febre baixa à noite. Mas havia um prazo e uma meta. E uma expectativa. Ela decidiu ignorar. Luna notou primeiro. No silêncio entre uma tarefa da escola e o jantar, ela observava a mãe com o olhar de quem havia aprendido cedo demais a identificar mentiras de sobrevivência. Você tá bem mesmo? Tô, filha. Só um pouco cansada. Cansada diferente. Juliana tentou sorrir. Às vezes o corpo sente, mas vai passar. Luna não insistiu, mas guardou a sensação no peito. Na empresa, Juliana continuava a jornada intensa. Levava documentos para casa. Comia mal, dormia pior. A maquiagem escondia o rosto pálido e a voz, ainda firme, era sustentada por esforço. Renato, no entanto, começou a perceber detalhes. A pausa mais longa no banheiro. O pequeno tremor na mão ao segurar o copo. A forma como ela sentava, com as costas sempre eretas, como se reclinar causasse dor. Letícia também notou. Ela parece exausta, comentou certa manhã. Ela está sobrecarregada, disse Renato sem tirar os olhos da tela. Mas não admite. Talvez você devesse conversar com ela. Ele fechou o notebook. Eu vou. Na sexta-feira, no fim do expediente, Juliana estava sozinha na sala de monitoramento quando Renato entrou. Ela fechava um relatório, já com os olhos vermelhos da tela. Está tudo certo? Ele perguntou direto. Sim, os dados estão fechados. Subo o painel em 15 minutos. Não estou falando do projeto. Juliana ergueu os olhos. Respirou devagar. Estou bem, Renato. Não está. Ele se aproximou. Sua pele está pálida, você está suando e nos últimos 3 dias perdeu peso visível. Está com dor? Ela hesitou. Depois se encolheu no encosto da cadeira. É só uma oscilação, nada que eu não conheça. Vai passar. Você deveria estar descansando. A voz dele era mais firme agora. Deveria estar no hospital se necessário. Eu não posso parar agora, disse ela com os olhos marejando. Você sabe o que esse projeto representa para mim. Sabe o que é estar tão perto de ser vista? Você já foi vista, Juliana. O silêncio ficou denso. Eu não estou aqui só como sua chefe ou sua subordinada. Eu estou aqui porque tudo isso é minha única chance de mudar a vida da minha filha. E se para mudar, você perder a saúde, perder a si mesma? Ela tentou desviar o olhar, mas Renato deu um passo à frente. Você não entende? Isso não é só preocupação profissional. Juliana travou. Como assim? Eu me importo. Com você, com a Luna, com o que vocês causaram em mim.
Eu já não sei mais separar as coisas. Tento, mas não consigo. Ela ficou em silêncio. As palavras dele pairavam no ar, sem precisar de confirmação. Por favor, deixe eu ajudar. Ele pediu num tom que ela jamais esperava ouvir da boca dele. E se eu cair? Eu te seguro. Juliana fechou os olhos. O peso do corpo, da luta, da culpa, tudo queria desabar. Mas pela primeira vez, não parecia estar sozinha. Mais tarde, naquela mesma noite, Renato a levou até o hospital para exames. Ela não protestou, apenas segurou a mão dele, não com medo, mas com confiança. O hospital tinha cheiro de antisséptico e tempo suspenso. Juliana repousava no quarto número 12, com um acesso no braço e exames agendados para a manhã seguinte. O médico fora claro. O estresse agravara os marcadores inflamatórios e ela precisaria de repouso absoluto por pelo menos 10 dias. Ela não protestou. Não dessa vez. Eu aceito, disse com a voz rouca. Só me promete que a Luna vai ficar bem. Renato assentiu com a mão sobre a dela. Eu cuido disso. Cuidar de Luna era uma missão para a qual ele não tinha manual, mas tinha instinto e, mais do que isso, desejo sincero de acertar. Na manhã seguinte, foi ele quem a buscou na escola. Camila já havia explicado a situação e a diretora entregou a menina com um olhar surpreso, mas respeitoso. Oi, moço, disse Luna com o estojo de lápis nas mãos. Oi, pequena. Minha mãe tá melhor? Vai ficar, mas precisa descansar um pouco. Ela assentiu com maturidade inesperada. Depois, num sussurro. Você vai cuidar de mim? Vou, se você deixar. Ela sorriu e segurou firme a mão dele. O apartamento de Renato parecia um lugar estranho para uma criança. Móveis escuros, linhas retas, silêncio absoluto. Mas Luna chegou como uma onda de vida. Tirou os sapatos, explorou o espaço com olhos de quem via um castelo e fez perguntas sobre tudo. Por que essa parede é cinza? Porque eu gosto de coisas neutras. Por que você não tem fotos? Renato pensou. Acho que nunca me dei tempo de escolher quais valiam a pena. Podemos tirar uma nossa? Ele sorriu. Pela primeira vez, sentiu que queria sim eternizar algo. Nos dias que seguiram, criou uma rotina improvisada. De manhã, levava Luna à escola. À tarde, a buscava. À noite, ajudava com a lição. Com dificuldade no início, até se acostumar com os livros coloridos e os números desenhados. Ela, por outro lado, parecia já tê-lo adotado. Você cozinha? Perguntou na segunda noite. Não, mas sei pedir coisas boas. A gente pode aprender junto. Minha mãe me ensinou a fazer arroz. Então você será a chefe da cozinha. E ali, entre panelas e risadas tímidas, nasceu um elo silencioso. Juliana, do hospital, recebia vídeos diários. Luna dançando no tapete da sala. Luna fazendo caretas com Renato. Luna lendo um trecho de livro. E num dos vídeos, a voz dela, baixinha. Mamãe, o moço cuida direitinho. E acho que o coração dele está ficando mais quente. Juliana chorou, sozinha. Mas pela primeira vez, não de dor. Na quinta-feira, Luna e Renato sentaram no sofá com um cobertor nos pés. Posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Pode. Eu sempre quis uma família de verdade. Mas você já tem sua mãe. Tenho. E ela é tudo. Mas, às vezes falta alguma coisa. Um lugar onde o riso fica, sabe? Renato olhou para ela. O rosto miúdo, os olhos brilhando. E esse lugar existe? Ela apontou o peito. Tá aqui, mas quando a gente encontra gente que cabe dentro, ele cresce. Renato não soube o que dizer. Apenas estendeu o braço e ela se aninhou ali, com a confiança de quem entende a linguagem do afeto mesmo sem nomeá-lo. Naquela noite, ele mandou uma mensagem para Juliana. Ela está bem, mas me desmonta todos os dias. A resposta veio com poucas palavras. Ela faz isso com quem é inteiro, porque ela reconhece quem sobreviveu. E os dois, ali, em suas próprias distâncias, souberam que estavam mais perto do que nunca. O que começou com um desenho infantil na parede do escritório
acabou se tornando o símbolo silencioso de uma mudança maior. A transformação de Renato Tavares não foi repentina. Foi sutil, progressiva, mas irreversível. Os primeiros a notar foram os mais próximos. Letícia, por exemplo, percebeu que ele passou a descer para o refeitório da empresa ao menos uma vez por semana, e não apenas para inspecionar. Às vezes sentava com funcionários de setores diversos, ouvia suas falas com interesse genuíno e, em vez de respostas rápidas, fazia perguntas. "E como você se sentiu naquela situação?" Ele perguntou a um assistente após um problema com sobrecarga de tarefas. O funcionário ficou sem saber o que responder. Ninguém nunca lhe perguntara como ele se sentia, só o que ele tinha feito. Juliana voltou à empresa de forma gradual. Ainda fazia exames, evitava esforço prolongado, mas voltava a andar com a mesma postura firme. No primeiro dia após a licença, entrou na sala de reuniões com uma pasta azul e uma proposta nova. "Quero apresentar algo. Não é um projeto técnico, é um modelo de cultura interna." Houve um breve silêncio entre os membros da célula Fênix. Chama-se Estrutura Viva. É um programa de acompanhamento humano dentro da lógica de resultados. Um espaço onde desempenho e saúde deixam de ser opostos. Onde as pessoas podem produzir e ainda assim permanecer inteiras. Renato estava presente, sentado ao fundo, observando. Juliana passou os slides, detalhando estratégias de apoio emocional, ciclos de feedback reverso, um canal anônimo de escuta ativa e uma política clara de pausas por saúde, física ou mental. Isso não é uma pauta de RH, é sobrevivência organizacional. A empresa que não cuida de quem a sustenta implode de dentro para fora. Alguns se entreolharam, céticos, outros atentos. Renato se levantou ao final. "A proposta será testada, e se funcionar como acredito que funcionará, será ampliada para os setores principais." Foi a primeira vez que um projeto comportamental recebeu aval direto da presidência, sem intermediários, sem rodadas técnicas, com confiança. A notícia correu. A cultura da Tavares Corp começava a mudar. Relatórios internos deixaram de medir apenas produtividade. Passaram a incluir qualidade do ambiente, nível de sobrecarga e nível de escuta interna. Treinamentos sobre comunicação empática foram agendados. A sala de descanso, antes usada para reuniões improvisadas, ganhou espaço oficial e foi redecorada com a ajuda dos próprios funcionários. Camila, do RH, comentou com Letícia: "Nunca vi uma mudança assim. Não é só técnica, é de dentro para fora." Letícia respondeu: "Isso tem nome e sobrenome." Renato, por sua vez, transformou sua rotina. Trocou o carro preto blindado por caminhadas no entorno do prédio. Abriu espaço na agenda para sessões de escuta com líderes de base. Reduziu o número de reuniões por dia. Começou a trabalhar 1 hora por semana no coworking do 3º andar, apenas para estar entre os outros, sem filtro. E nos dias em que Luna passava por lá, ele permitia que o som de lápis coloridos e perguntas inesperadas entrassem na sua agenda. "Você acha que todo mundo muda um dia?" ela perguntou certa tarde. "Acho que alguns lutam muito para isso." "Você está lutando?" "Todos os dias." Juliana, sentada na varanda do prédio administrativo, via a empresa com olhos diferentes. Lá dentro, ainda havia pressão, metas, tensão, mas havia também novos começos. E pela primeira vez, ela sentia que não era apenas parte de uma equipe, era parte de um propósito. O sábado amanheceu com um céu limpo, quase exageradamente azul, como se a própria cidade tivesse resolvido colaborar com o dia especial de Luna. A janela da cozinha estava entreaberta e dali saía o aroma inconfundível de bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
enquanto Juliana, de avental florido e cabelos presos num coque improvisado, tentava equilibrar a logística da festa com o cuidado de não transparecer o cansaço residual da recuperação. Mãe, a mesa vai ter balões em cima ou do lado? Em cima, filha. Mas se quiser, a gente coloca uns do lado também. Vai ter musiquinha? Já tá tocando. Pega meu celular ali na estante e escolhe uma playlist. Luna correu pelo apartamento como um raio, descalça, as meias sujas de farinha do bolo que insistiu em ajudar a fazer. Estava animada, mas concentrada, como se aquela pequena comemoração tivesse a importância de um baile de gala. E para ela, tinha mesmo. Era o seu aniversário de 6 anos, mas mais do que isso, era a primeira festa onde o coração dela pulsava com esperança plena. No andar térreo, o salão improvisado estava ganhando forma. Camila ajudava com as bexigas, algumas explodiam no meio do caminho, outras ficavam tortas, mas ninguém se importava. A vizinha do 502 emprestou uma toalha colorida com estampa de girassóis e uma mãe da escola mandou mini sanduíches cortados em forma de estrelinhas. Não era uma festa de grandes aparatos, mas tudo ali tinha mão, carinho e intenção. Era uma celebração de sobrevivência e de recomeço. Renato chegou às 3 em ponto, carregando uma caixa com laço azul e uma expressão incomum, mistura de ansiedade e doçura. Usava calça jeans, uma camisa polo clara e um tênis cinza que pouco combinava com sua figura habitual. Mas era esse o ponto. Ali, ele não era o CEO. Era apenas alguém que havia aceitado ser importante para uma criança e que agora queria corresponder. Assim que entrou no salão, Luna correu até ele como se o mundo tivesse parado por um segundo. "Você veio", disse com um sorriso que quase não cabia no rosto. "Prometi e não prometi?" "Sim, mas achei que você ia ter uma reunião de última hora. Hoje, a única coisa importante era sua festa." Ela segurou a mão dele e puxou com força. "Vem, quero te mostrar meu desenho novo e o mural que a Camila ajudou a montar e o brigadeiro que eu mesma enrolei." Tudo isso? Tudo isso. O tempo correu rápido entre brincadeiras, conversas com convidados, gracinhas com outras crianças e uma guerra de confetes acidental. Luna dominava o ambiente como quem sabe instintivamente que está cercada de gente que a ama. Juliana, de longe, observava em silêncio. Ela ria, participava, mas seus olhos sempre voltavam para um ponto. Renato sentado no chão, montando um quebra-cabeça com 3 crianças, entre elas sua filha, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Ela respirou fundo, tentando segurar a emoção. Havia muito do que agradecer ali, e ainda assim era difícil não se perguntar como tudo se encaixara tão improvavelmente. Quando a maior parte das crianças correu para o parquinho ao lado, Luna se sentou ao lado de Renato, num banco de madeira encostado na parede. Ele entregou a caixa que trouxera, agora com o laço desfeito. "Isso é para você." Ela abriu devagar, com curiosidade. Dentro, encontrou um livro de capa dura, ilustrado, com letras douradas. As Aventuras de Luna, a garotinha que mudou tudo. Ela arregalou os olhos. Abriu na primeira página. Lá estava. Ilustrações dela com Juliana, com Renato, na empresa, na escola, todas baseadas em histórias que havia contado para ele ao longo das semanas. As frases eram curtas, doces, poéticas. "É minha história?" "É, do jeito que você viveu, com a coragem que só você tem. Eu tô num livro. Você é um livro." Luna o abraçou, silenciosa, forte. Depois encostou a cabeça no ombro dele. "Posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." Ela hesitou. Depois sussurrou. "Posso te chamar de papai?" Renato virou lentamente o rosto, sem conseguir esconder a surpresa. Luna o olhava com aquela seriedade única das crianças pequenas que dizem coisas grandes. "Eu sei que você não é igual aos outros pais, mas o meu coração já decidiu, e ele sente que você é meu." Ele não respondeu de imediato. Olhou para frente, tentando conter a emoção que subia como uma maré.
Então, voltando o rosto para ela, assentiu com a voz baixa e trêmula. Pode sim, Luna. Ela sorriu, não apenas com a boca, mas com o corpo inteiro, e o abraçou como se quisesse morar naquele momento para sempre. Juliana, a poucos metros, assistia tudo. Não havia música, nem luz especial, nem anúncio público. Mas o que viu ali foi o momento mais verdadeiro de toda a sua vida. Camila, ao lado, a tocou no ombro. Está chorando? Sim. É de tristeza? É de tudo, respondeu com a voz embargada. É de alívio, de gratidão, de... Enfim, saber que ela vai ter algo que eu nunca pude oferecer antes. Segurança. Amor. Um homem bom por perto. E por escolha, não por acaso. Camila apertou sua mão. Nenhuma das duas disse mais nada. À noite, de volta ao apartamento, Luna sentou-se na cama com o livro nas mãos. Juliana a cobriu com o cuidado habitual, mas a menina puxou o cobertor até o queixo e olhou para a mãe. Ele é mesmo meu pai agora? Ele será o que o seu coração quiser e o que ele puder ser. E eu vi... que ele quer. Luna fechou os olhos. Então agora a gente é uma família de verdade. Juliana encostou os lábios na testa dela e sussurrou. Sempre fomos. Agora somos mais fortes. E, no escuro suave do quarto, havia paz. Na manhã da reunião final do Projeto Fênix, Juliana acordou antes do despertador. O sol filtrava-se pela janela em listras douradas e Luna ainda dormia, abraçada ao livro que ganhara no aniversário. Juliana caminhou até o espelho. Colocou um terno azul marinho simples, mas bem cortado. O cabelo preso num coque firme. A maquiagem leve apenas disfarçava as marcas do que viveu e do que venceu. Aquela não era uma apresentação qualquer. Era a última peça de um ciclo que, se fechasse bem, poderia transformar não só a empresa, mas a forma como ela mesma enxergava seu lugar no mundo. Às 10 da manhã, a sala de reuniões do andar executivo estava mais cheia do que de costume. Os principais diretores estavam presentes. Representantes do conselho administrativo também. Renato sentou-se à cabeceira, mas seu papel naquela manhã era diferente. Ele estaria apenas como ouvinte. Juliana entrou carregando um notebook e uma pasta preta. Seu andar era firme, sua respiração contida, mas o olhar determinado deixava claro, ela estava pronta. Ligou o projetor. O primeiro slide surgiu com a frase: resultados são humanos ou não são resultados. Um burburinho leve percorreu a sala. Ela começou. O Projeto Fênix foi, desde o início, uma proposta de reformulação. Mas nenhuma reformulação técnica sobrevive sem uma base humana sólida. Quando assumi a liderança, encontrei uma equipe cansada, um sistema sobrecarregado e uma lógica que privilegiava números, mas ignorava pessoas. Apresentou gráficos, comparativos, mapas de calor de desempenho, taxas de economia, mas entre os dados intercalou relatos. Passei a dormir melhor porque sei que não sou só um número. Sinto que alguém me ouve. Nunca pensei que um projeto pudesse me lembrar porque escolhi trabalhar com isso. As vozes do time passaram a ser parte da métrica. A redução de custos foi de 27%, mas o aumento do índice de permanência voluntária nos cargos superou 52%. Mais do que performance, cultivamos propósito. Um dos diretores perguntou cauteloso: e o modelo é escalável? É replicável. Desde que a liderança esteja disposta a reavaliar suas premissas. Humanizar não é enfeitar, é sustentar. O velho modelo cobra produtividade. O novo modelo constrói pertencimento. E o pertencimento produz por si só. Renato a observava com um leve sorriso. Via ali não apenas a analista que contratara, mas a arquiteta de uma nova cultura. Juliana encerrou com um último slide. Uma foto de Luna, pequena, com as palavras: família é onde o coração se sente em casa. Mesma frase que dera início a tudo. O silêncio após a apresentação foi breve.
Depois vieram os aplausos. Primeiro tímidos, depois unânimes. Camila, do RH, se levantou. Gostaria de sugerir que o novo programa de humanização interna seja batizado com o nome que inspirou essa virada. Todos olharam para ela. Projeto Luna. Em homenagem à pequena que, com 5 anos, teve a coragem de fazer o que muitos adultos não têm: entrar numa sala desconhecida para defender um sonho. Renato assentiu. Em silêncio, mas com os olhos úmidos. Ninguém se opôs. Na saída da reunião, Juliana caminhava pelo corredor quando foi abordada por um dos membros do conselho. Senhorita Juliana, o que a senhorita construiu aqui não é só um case. É um manifesto. Ela sorriu, com simplicidade. Não construí sozinha, mas teve a coragem de começar. E isso é raro. Na entrada do prédio, Luna esperava com Camila. Ao ver a mãe, correu ao seu encontro. E aí? Deu certo. E agora? Agora, eles vão usar seu nome. Luna piscou confusa. Como assim? O programa da mamãe vai se chamar Projeto Luna, porque tudo começou com você. Luna olhou para Camila, depois para Juliana, e disse baixinho: eu não entendo muito, mas acho que é bom. Juliana a abraçou. É mais que bom, filha. É o começo de um lugar onde mais corações vão se sentir em casa. E enquanto as duas se afastavam pela calçada ensolarada, Renato observava da varanda do andar superior, sabendo que ali, diante dos seus olhos, o futuro já havia começado. O salão da Tavares Corp, no 36º andar, jamais estivera tão iluminado. Longe da frieza habitual, as luzes quentes pendiam como constelações modernas, sobre mesas decoradas com flores brancas, pequenos arranjos de papel e painéis com palavras escolhidas pelos funcionários. Pertencimento, transformação, escuta, gratidão. Era a festa de fim de ano da empresa. E naquele ano havia algo diferente no ar. Algo que não cabia em planilhas nem relatórios. Pela primeira vez, as pessoas sorriam umas para as outras sem que fosse necessário um motivo técnico. Juliana vestia um vestido verde musgo de alças finas, o cabelo solto, com ondas suaves, e os olhos ainda mais vivos do que nos dias de luta. Ao seu lado, Luna, em um vestido branco com tiara de pequenas flores, rodopiava entre os convidados, distribuindo cartões coloridos com frases como "Você é importante e hoje foi bom porque você sorriu". Renato chegou um pouco depois. Terno escuro, sem gravata, barba feita. A presença dele era, como sempre, notada. Mas havia um novo brilho em seus olhos. Um cansaço mais leve, uma serenidade estranha para quem passara a vida inteira construindo impérios com o punho fechado. "Você está linda", disse a Juliana, ao se aproximar. "E você está diferente. Talvez esteja me tornando quem eu sempre quis ser." Ela sorriu, cúmplice. A música parou suavemente quando Letícia subiu ao palco improvisado e pediu silêncio com o microfone em mãos. "Boa noite a todos. Estamos aqui para encerrar um ciclo e para iniciar oficialmente outro. Este foi o ano em que aprendemos, mais do que nunca, que empresas são feitas de pessoas e que pessoas sobrevivem melhor quando são vistas." Ela olhou para Renato e fez um gesto com a mão. "Convido agora nosso CEO para encerrar essa noite com algumas palavras." Renato subiu ao palco sob aplausos contidos. Ajustou o microfone, mas demorou alguns segundos para começar. Olhou ao redor. Fixou o olhar em Luna, que agora estava sentada ao lado da mãe. "Eu pensei muito sobre o que dizer aqui", começou. "E por incrível que pareça, não encontrei nada nos livros de liderança ou nos relatórios trimestrais que pudesse me guiar." As pessoas sorriram discretamente. "O que me guiou este ano foi uma garotinha, uma menina de 5 anos que entrou em minha sala segurando um currículo com as 2 mãos. Ela não pediu nada. Ela apenas disse: 'Mamãe está doente, então eu vim no lugar dela.'" Um silêncio respeitoso tomou o salão. "Aquela menina", apontou suavemente, "é Luna.
E tudo o que fizemos de verdade este ano começou com aquele gesto. Juliana cobriu os lábios com a mão. Luna olhava para ele com os olhos arregalados. Foi a coragem dela que nos lembrou que empatia não é fraqueza, que amor não é uma ameaça à produtividade, que ouvir é, talvez, a ação mais poderosa que um líder pode tomar. Por isso, esta noite, quero fazer algo simbólico. Ele pegou um envelope no bolso e revelou um pequeno crachá dourado com o nome Luna Mendes Tavares, inspiração institucional. A partir de hoje, Luna passa a ser oficialmente a primeira inspiração honorária da Tavares Corp. Não por formalidade, mas porque precisamos lembrar todos os dias do que nos trouxe até aqui. Um gesto pequeno, mas grandioso. O salão explodiu em aplausos. Luna correu até o palco e Renato ajoelhou para entregá-lo pessoalmente. "Posso continuar te chamando de papai?" Ela perguntou no microfone inocente. Renato sorriu com os olhos marejados. "Agora é oficial, não é?" De volta ao chão, Juliana os esperava com lágrimas nos olhos. Renato estendeu a mão e ela aceitou sem hesitar. Não houve anúncio, nenhum discurso sobre amor, apenas o entrelaçar das mãos que falava mais do que 1000 palavras. No último brinde da noite, Luna, no centro dos dois, ergueu um copo de suco. Renato, ao lado, um copo de vinho. Juliana, o mesmo. Nenhum deles falou, mas todos brindaram ao recomeço, ao inesperado, ao que se constrói devagar e fica para sempre. Na lente de um fotógrafo da empresa, a imagem se formou. 3 taças erguidas, 3 sorrisos distintos, 3 histórias cruzadas, um lar. E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.